perante ao rei, que a minha língua é como a pena de um destro escritor. Podemos sentar. Meus queridos, esse texto foi escrito por uma família, não uma família comum, mas uma família tradicional de Israel. Quem eram os filhos de Corá? Os filhos de Corá eram um povo escolhido por Deus. Eles eram da descendência direta de Levi. Eles eram filhos de Coate, que eram um dos 3 filhos diretos de Levi, que eram um dos filhos de José. Vocês vão acompanhar isso em Êxodo 6 e o verso 16. Essa família era uma família responsável pelo louvor. Na época de Moisés, eles eram um povo rico, um povo abastado. Era um povo que ministrava no tabernáculo antes de existir o templo criado por Salomão, construído por Salomão. Esse mesmo templo demorou 13 anos para ser construído. Esse povo ministrava debaixo de tendas. A cada vez que Moisés parava por orientação divina, eram eles que tocavam a trombeta e reuniam o povo. Eram eles que tocavam a trombeta e reuniam os chefes de Israel. Eram eles que ministravam os sacrifícios da tarde. E a gente lembra daquele famoso versículo pentecostal de Levíticos, capítulo 6, verso 13. O fogo não se apagará sobre o altar, mas deverá estar constantemente aceso. Eram eles que colocavam sempre sacrifícios diante de Deus. Era um povo tradicional, mas é um povo que também tem uma história de derrota. E embasado neste tema, aqui no Salmo 45, Deus me dá um tema chamado Mistérios do Coração Humano. Mistérios do Coração Humano. Essa mesma trilogia de mensagem que eu já pus no meu Orkut na internet, os irmãos podem ir lá e assistir, mas hoje Deus me tocou para torná-la uma mensagem pregada em áudio. Os filhos de Coré estão com Moisés no deserto. Eles se encontram numa situação contraditória. Eles conversam com as famílias de Abirão e de Datã e falam assim: Moisés é um homem exaltado. Desde que nós conhecemos Moisés, é ele sempre quem dita as doutrinas. É Moisés sempre quem manda em Israel. Você notou que ele colocou Arão como líder da igreja, como líder da congregação? Você notou que Miriam é líder do círculo de oração, do círculo de louvor da igreja? Quando passamos pelo Mar Vermelho, quem é que começa a bater na coxa com o pandeiro? Miriam. Isso é um nepotismo. Está na hora de começarmos uma nova geração de adoradores. Hoje em dia, vamos trazer para os nossos dias, nós temos muitas igrejas que abrem portas para o mundanismo, dizendo que são geração de adoradores. Eu que viajo pela internet todos os dias, eu vejo igreja de homossexuais. Você vê pastores gays, mulheres lésbicas, inclusive tem uma, até no nosso meio pentecostal, que pregava contra isso, e hoje é uma das principais conferencistas que pregam a favor do lesbianismo, do homossexualismo, de pessoas que deveriam estar aí aprendendo, estão aqui atrás ministrando. Sim, meus irmãos, hoje em dia a religião ficou deturpada. Hoje em dia muita coisa já deixou de ser pecado. Hoje em dia nós vemos coisas que são verdadeiras aberrações e estão ligadas literalmente ao espiritismo e à idolatria e estão dentro da igreja. Devemos tomar muito cuidado com isso. Coré, um homem poderoso. Nessa época, quem era líder dessa família de Coré, que era uma família de Levi, era Gismal. Um homem forte, um homem poderoso. Se fosse nos dias de hoje, seria um pastor presidente. Ele reúne 250 pessoas, juntamente com a sua família, juntamente com as pessoas da tribo de Rúben, né, que era Abirão e Datã. Ele diz assim: nós vamos tomar o poder de Moisés. Já chega. Moisés já mandou demais na nossa vida. 40 anos nesse deserto. Vocês não analisaram a história do nosso povo? Deus disse que iria nos levar para uma terra que manda leite e mel. Quem conhece teologia histórica, o irmão falou aqui a respeito da escola dominical. Vem a escola dominical para você conhecer. Israel, antes de ir para o Egito, ele ficou numa terra que era a mesma terra que eles iriam voltar, que era a terra de Canaã. Quando Deus muita fome no mundo, através de José, Deus tira as 70 almas de lá dessa terra, que era a mesma terra de Canaã. Aí o que acontece? Eles vão para uma terra onde eles são honrados, mas lá o governador não era o homem ímpio, o governador era José. Por isso que o povo usufruía de muitas bênçãos, de muitas glórias. O povo de Israel era praticamente colocado como um povo
povo egípcio era um povo abençoado. E Coré analisava apenas isso, mas ele não analisou que em Gênesis 15 Deus iria fazer o povo passar por 400 anos de angústia e de provação. Hoje em dia muitas igrejas só pregam prosperidade. Você entra na igreja e fala: irmã, você tem que pagar a prestação amanhã do seu fogão? Paga aqui no altar. Jesus amanhã vai te dar condição. Ladrões. Hoje em dia você entra na igreja, alguém fala assim para você: vem para essa igreja, Deus vai te dar um esposo daquele de fogo, aquele abençoado. Vem para essa igreja, Jesus vai te dar um carro do ano. Essa igreja, que essa igreja está cheia. A maioria das pessoas que andam nessa igreja são aqueles que andavam com Jesus, só estão atrás do milagre. Quando eles recebem a bênção, eles vão embora. Os adoradores mesmo são os que estão aqui. São aqueles que vieram aqui para receber bênçãos de Deus, mas também para adorar a Deus. E Coré pensava assim: olha, nós já temos nome, temos prestígio, somos fortes, temos apoio de 250 pessoas, com certeza Deus está conosco. O mal de muitas igrejas é achar que número de pessoas é sinal de aprovação da parte de Deus. 250 rebeldes que, não analisando a lei de Deus, estavam se opondo contra o ungido de Deus. Vocês vão ver essa história em Números capítulo 16. Mas, irmão, você não entrou no Salmo 45? Espere só um pouquinho, você vai conhecer um pouco sobre essa família. Eles se opunham contra Moisés. Eles falaram: o povo já é santo, o povo não precisa de você, Moisés. Você é um homem exaltado, Deus não te chamou coisa nenhuma, nós não deveríamos ter saído do Egito. Você nos levou para essa peregrinação doida e agora nós estamos perdidos nesse lugar. Nós estamos 40 anos peregrinando e não chegamos em lugar nenhum. Vocês estão transportados de novo no inferno. Eles falavam assim com Moisés. Moisés caiu no rosto dele, que era um homem manso, não discutia. Lei Números 12, verso 3. Ele falou: então eu vou buscar o Senhor. E Deus deu a ele uma resposta. E Deus disse assim: olha, diga a eles que peguem incensários e todos em consagração no outro dia. E será que aquele que Deus apontar, esse será santo? Ah, meus queridos, que decepção é para aquele que não vive a lei de Deus. Estavam eles lá com 250 pessoas, estavam eles lá em jejum, estavam eles de branco com incensário, e a resposta que Deus trouxe foi um terremoto que matou todos eles, e os 250 que estavam com eles desceu um fogo tão ardente, diz o escritor Flávio Joséfo, que queimou todas aquelas pessoas de uma tal forma que não ficou nem osso. Esse é o castigo dos rebeldes. Aí o que acontece? Mas o que aconteceu com essa família? Eles não morreram totalmente. Alguns deles serviam a Deus. Acontece no livro de Números, um recenseamento, que o livro de Números é basicamente um livro de estatística. Leia o capítulo 26, verso 10 a 11. Vocês vão ver que Deus tem um olhar de misericórdia para com aqueles que obedeceram a Deus. Eles são igual aqueles crentes lá das igrejas, 7 igrejas da Ásia. Você lembra? Ao que vencer, darei um novo nome. Ao que vencer, não é isso? Não passaram tanto a segunda morte. Tinha rebeldes naquelas igrejas, mas também tinham fiéis. Da mesma forma, na família de Coré. Aí o que acontece? Na época do recenseamento, acharam algumas pessoas. Aí o povo de Israel dizia assim: o povo de Coré é um povo rebelde. Não vamos dar crédito a eles no nosso comércio. Não vamos deixar de estudar nas nossas escolas. Eles passaram desconsideração. De repente, meu querido, no seu passado você sofreu uma queda, e muitas pessoas se apontam e falam: você não é digno de pregar a palavra, você não é digno de entregar um folheto, você não é digno de estar na igreja. Já olhou para você? O seu passado é sujo. Meus queridos, nós temos que olhar para frente. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se alguém aponta o seu passado, ele é usado pelo diabo e fala: meu querido, eu sou homem de Deus, eu vou orar por você para que Deus liberte a sua vida. A nossa religião, que a palavra religião vem do latim religare, religião são as relações com Deus. Os pastores existem para apontar o caminho, para mostrar uma trajetória. É como se fosse essa reta aqui, ó. Eles vão na frente na orientação de Deus, levando as ovelhas de Cristo rumo ao céu. Então o que acontece? Aqueles filhos de Coré, eles quiseram obedecer a Deus, começaram a dar a orientação da palavra, começaram a obedecer a Moisés. Aí aparentemente sumiu eles da Bíblia. Mas se vocês pegarem o capítulo
6 de 1 Crônicas, no versículo de número 31 a 37, vocês vão ver que Deus honra eles lá na frente. Aquele incensário que Deus queimou lá na época de Moisés, que eles usaram para cobrir a arca, era uma revelação do Espírito Santo. Deus estava dizendo: um dia vocês terão a oportunidade de me adorar. Um dia esse ouro que representa vocês antes vão passar pela desconsideração. Vocês vão ser desconsiderados, mas um dia vocês louvarão a mim no templo. E na época de Davi, ele já tinha escrevido 12 salmos, que são 12 louvores. E Davi disse: nossa, que canções maravilhosas. O Espírito Santo diz assim a Davi: Davi, coloca isso, Davi, para adorar. Seria a harpa cristã hoje. Eles seriam compositores da harpa cristã. Aí o que acontece? Na época de Davi, Deus levanta os filhos de Corá. Eles passaram 171 anos de desconsideração, mas o tempo de cantar chegou. Hoje ninguém conhece você compõe corrido, você canta, você prega, você às vezes até aparece na internet, ninguém adiciona os seus vídeos, ou ninguém visita o seu perfil no Orkut, ou na MSN, no Facebook, mas você terá um tempo de provação, mas Deus dará vitória sobre a sua vida. Os filhos de Corá ficaram manchados para aqueles que eram tradicionais em Israel. Se você pegar em Judas 1 e o versículo 11, você vai ver que 3 metáforas Deus dá de apostasia: Caim, Balaão e Corá. Sim, meus queridos, mas Corá, aqueles que ficaram como remanescente, aqueles que adoraram a Deus, eles trouxeram avivamento para Israel através de 12 salmos. Nós vemos, por exemplo, o salmo messiânico que eu li aqui. É um salmo que ilustra o casamento de Cristo com a igreja. Deus deu uma revelação a eles antes de Cristo nascer. E eles tinham tido essa visão, escreveram essa poesia, escreveram esse louvor. E hoje é a meditação da nossa noite. O meu coração transborda de alegria. Ele fala assim: meu coração está cheio de Espírito Santo. Se você pegar os Gálatas, capítulo 5, verso 22, uma das características do fruto do Espírito é a alegria. O coração dele estava cheio de Deus, e por isso eles escreveram essa poesia maravilhosa. Quando ele fala assim: falo do tocante ao rei, que rei Jesus, eu compus, a minha língua é uma pena de um habilidoso escritor. Ou seja, eu estou na orientação de Deus. Aí Pedro fala sobre os filhos de Coré, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, que aqueles que compuseram as escrituras não fizeram por vontade do homem, mas inspirados pelo Espírito Santo. Eles foram usados por Deus, como você também é usado por Deus, meu irmão. Você tem a obrigação como cristão de dar continuidade à obra cristã, não de acrescentar mais livros na Bíblia, mas se Deus te inspira a criar louvor, cria louvor, cante aqui na igreja. Se Deus te ajuda a inspirar estudos bíblicos, crie isso. Começa com o pastor da igreja, algum dia você vai ministrar na igreja. Se Deus te inspira a pregar, estuda, haja dedicação a esse ministério. Se ocupe com as coisas de Deus. Pouco importa quem foi a sua família, se você vem de uma família de tráfico, de prostituição, se a sua família é manchada no SPC, no Serasa, ou enfim, não importa. O que importa é que você faça a diferença. Esse remanescente fiel aqui, que foi exaltado por Deus, depois de 171 anos, na época de Davi, eles foram um povo fiel. Eles disseram: não, o nome da nossa família caiu em desgraça pública no passado, mas nós haveremos de levantá-la sobre a missão de Deus. Saiba que o nome, louvado seja Deus, da sua família poderá ser exaltado por Deus se você fizer a diferença. Lendo mais a Bíblia, Deuteronômio 5, você vai ver que Deus faz misericórdia em milhares de gerações àqueles que obedecem a Deus. De repente, Deus quer que você, a partir da sua família, do casamento com a sua esposa, gere filhos obedientes. As pessoas falam: mas o Soares não era um povo malpagador? Os Melo, o Silva, não era um povo adúltero? Os Santos, os Coutinho, eles não eram um povo vagabundo? Nossa, aquele ali é diferente. Mas será que é filho do mesmo pai, da mesma mãe? É isso que Deus quer. Sua família caiu em desgraça pública, você servindo a Deus. Deus destacará o nome da sua família, porque dentro de você é o Espírito de Deus. Isso é um mistério do coração humano, irmão. Todos nós amamos a nossa família e gostaríamos que todos eles fossem cristãos. Quem conhece a história da minha vida, conhece a história do meu pai, por exemplo, sabe que ele se matou.
que ele foi uma pessoa que não servia a Deus, e o pecado na vida do homem, quando o homem não é liberto, Jesus, uma hora leva ele à morte, que a Bíblia diz que leva à morte, e aos Romanos 6, verso 3, diz a morte eterna, para sempre. A pessoa tem que se distanciar do pecado mesmo, para que Deus faça a obra. Eu estive pensando na irmã Edna, que eu conheci a segurança do trabalho à noite, uma pessoa que veio do lesbianismo, alguém que Deus está libertando. Você vê que ela sofre aflições, você conversar com ela só fala das coisas de Deus. Ela tem igreja de Brasil para Cristo. O passado dela era um passado manchado pela prostituição e outras coisas, mas Deus está fazendo uma grande obra através dela. Ela prega para os foliões, ela prega para as colegas dela que trabalham com segurança, algumas são lésbicas, ela prega a palavra de Deus. Às vezes nós, como cristãos, como religiosos, a gente pensa assim: Jesus podia me colocar num emprego onde só tem crente, Jesus podia me botar num emprego onde só tem eu, que aí eu ia viver orando, lendo a palavra. Meu querido, Deus te chamou para fazer missões. Claro que nem todos têm o dom da palavra, nem todos são formados em teologia. Você pode entregar um folheto, você pode dar um aconselhamento. É lógico que perseguições vão vir. São coisas que devemos aceitar em nossa vida. Perseguição. Se você serve a Deus, com certeza perseguição vai vir. Alguém vai inventar que você é mentiroso, que você é mulherengo, que você é falso, que você é adúltero, que você é violento. Pessoas que vão distorcer as suas palavras. Nós vemos por aí muitos pregadores que pregam a palavra de Deus, como o pastor Silas Malafaia. Muitas pessoas distorcem o que ele fala, tentam agredir o ministério dele, não só ele, como outros pregadores também. Sim, meus queridos, e isso é uma consequência do cristianismo na sua vida. Se luta não vem na sua vida, como é que você é crente? Então você não está incomodando o diabo. Devemos pensar nisso. Devemos pensar que luta é uma coisa. Eu, por exemplo, eu trabalho com campanhas às vezes. Eu prego, às vezes, na campanha Alto Clamor Agora. O diabo levantava até minha própria mãe, que é evangélica, contra mim. Depois ela me pedia perdão e eu tinha que compreender por quê. Porque eu sou cristão. Eu tenho que ter uma maturidade de entender que provações têm que vir. Às vezes pessoas tentam antes se levantando contra mim, palavrões, entendeu? Enfim, você quando se confronta com o diabo espiritualmente, você tem que entender que ele vai usar os dele, vai usar os da sua família, seu marido, seus filhos, seu companheiro de trabalho. Eu mesmo trabalhei com um certo cidadão desviado da igreja, aquele ali era tribulado, eu passava a luta com ele. Mas como cristão, devemos ter maturidade e entender isso. E não reagir racionalmente, porque reagir racionalmente a gente sabe. Alguém pisou no seu pé, você pisa no pé dele. Agora, espiritualmente, você tem que entender que atua um espírito maligno na vida dele, que está no coração dele e que precisa ser liberto. É o momento de buscarmos a Deus, de orarmos, de pedirmos ao Senhor orientação. E aquilo que não pudermos fazer, vamos ficar em silêncio. Às vezes é muito fácil para nós ofender uma pessoa, criticar, falar mal, e às vezes discutir. E Deus quer muitas das vezes que nós paramos, meditamos, oramos, né? Pensamos a Deus. A crente, irmão, que ele não pode evangelizar. Eu, por exemplo, evangelizo praticamente todos os dias. Há casa que eu entro, onde você olha e vê ali demônio ali dentro. Há casos onde eu entro, em que você vê ali, você não pode conversar muito, você só pode entregar um folheto. Há casos onde eu entro, onde você vê que a mulher que está ali dentro é adúltera e é uma tentação do diabo. Aí você vai atender ela na porta da igreja, está com o folheto, visita a nossa igreja. O cristão tem que ter discernimento espiritual. Amém, irmãos? É uma característica do viver cristão. É ter um coração como o dos filhos de Coré. Um coração que é atribulado, um coração que é desconsiderado, mas é um coração que insiste em fazer a obra de Deus. Quantas pessoas que foram desconsideradas no seu ministério, gravou um CD, um DVD, eu conheço alguns por aí, e se desviaram, por quê? Ele queria, na verdade, era vender DVD e CD na igreja. Ele viu que não tinha mercado para isso, ele investiu em outra coisa. Muitas pessoas pensam que a igreja é porta de comércio. Amém? Eu, por exemplo, eu sou escritor de livros, sou articulista, graças a Deus, sou formado em teologia, gravei alguns DVDs, mas não é essa, não é isso que me traz dinheiro, eu trabalho. Algumas pessoas compram para me ajudar. Agora, estar na igreja é uma obrigação espiritual de quem ama a Deus, é uma necessidade.
Como nós temos necessidade física de comer, temos necessidade espiritual de ler a palavra. Como você tem necessidade física de ir ao médico, você tem necessidade espiritual de vir aqui e ser doutrinado. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é cheia de imperfeições, ela é cheia de erros, ela é cheia de vontades que se voltam para as coisas das trevas. E se você não vem para a igreja, você fica fraco e daqui a pouco você não consegue nem orar na sua casa. Precisa de um revigorante espiritual. Amém, irmãos? Quando se entenderam a mensagem hoje, amém? Eu fico feliz que Deus tenha falado aos nossos corações. E eu